Muito boa noite, prezados telespectadores da Record News. Neste momento, estamos iniciando mais uma edição do seu já tradicional Conexão ND. Hoje, temos o prazer de contar com a honrosa presença do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso. Ele é também primeiro vice-presidente nacional de finanças da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, presidente regional do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e vice-presidente nacional também do SEBRAE. Portanto, com duas funções destacadas em relação aí ao treinamento, ao aprimoramento e responsabilidade da política agropecuária nacional. Doutor César Pedroso, presidente, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Moacir, eu que agradeço a oportunidade da gente poder relatar um pouco do nosso dia a dia, do que nós representamos, do que nós fazemos a favor do nosso produtor rural. A última vez que estivemos juntos foi ainda no início da pandemia, né? O senhor lá em Chapecó e eu no meu escritório, isolado aqui em Florianópolis, e falávamos sobre os problemas da agricultura. A primeira colocação que eu gostaria de fazer: como o agronegócio continua cada vez mais forte, sendo fundamental para a economia brasileira e catarinense, no nosso caso é cerca de 30% do PIB, é o que se informa, né? Gostaria de saber, nesses últimos 2 anos e meio, quase 3 anos, mudou muito a situação da logística, da infraestrutura para o agronegócio no oeste catarinense e em todo o estado? Moacir, infelizmente o agronegócio tem expandido, tem aumentado a sua produção, a iniciativa privada tem feito a sua parte, mas nós não temos recebido a contrapartida do esforço, da tributação que é recolhida pelo setor em favor da infraestrutura para que nós possamos, com mais economia, transportar os nossos produtos, quer matéria-prima, quer produtos elaborados. Nós continuamos aí defendendo uma atenção maior, tanto do poder central, a nível de Brasília, como também do poder estadual. Presidente, para a sobrevivência e o fortalecimento do agronegócio, nós necessitamos de um bom mercado interno e de um bom mercado internacional, de acordo? Em relação às exportações, que vem crescendo ano a ano, mês a mês, o sistema portuário está de acordo, né? Está bem hoje? Sim, hoje a exportação nossa continua crescendo a nível de Santa Catarina e a nível de Brasil. E não há queixa dos portos de Santa Catarina? Os portos aqui têm agora um trabalho que estamos fazendo a nível de COFEM, sim, que é a privatização do Porto de Itajaí. Perfeito. Essa é uma reivindicação. Todos nós sabemos da iniciativa privada, o empresário, o consumidor, que a iniciativa privada tem um poder maior e melhor de gerir certas atividades. E entre elas nós temos constatado que o Porto de Itajaí certamente terá outro dinamismo se tiver na mão da iniciativa privada. E o comparativo está do lado, com o Porto de Navegantes, ora no norte, com o Porto de Itapuã, imagino. Eu fiquei até admirado quando uma grande agroindústria, que eu sempre conheci transportando por Itajaí, hoje está no Porto lá de Navegantes. Então, já estão fazendo a opção. Então, eu acho que nada melhor para o próprio Porto de Itajaí que isso venha ocorrer para que a iniciativa privada dê as condições que os nossos portos, aliás, Santa Catarina prima por ter esse conceito de ser muito ágil e ser dinâmica na exportação através dos seus portos. O problema, então, é tirar o produto dos frigoríficos, das indústrias e levar para os portos, no caso das exportações. O cenário tem melhorado ultimamente? Tem perspectiva de melhoria na sua avaliação? Nós estamos aí sonhando com a duplicação da BR-470 e da melhoria das nossas rodovias. Já faz alguns anos que nós não temos, eu lembro, Moacir, é muito demorado todo o investimento feito em infraestrutura, em estradas. Eu lembro até uma passagem que eu gravei na minha infância. Eu era um garoto, fui criado pela minha avó, e passou os agremessores fazendo o alinhamento da 282. Eu era ainda criança, Moacir, e passou pela enserra, naquela época, no interior, chamavam-se os cercados de suínos, era uma enserra, eles criavam porco solto. Passou pela enserra e a enserra dela era de taipa. Disseram, dona Rita, a senhora vai ter que desmanchar a sua taipa, a sua enserra de suínos.
E ela falou algo que eu nunca esqueci, Moacir. Isso vai levar mais de 50 anos para acontecer. Infelizmente, Moacir, levou mais de 50 anos. E é muito moroso. E nós hoje não temos mais aquela paciência. Os negócios são muito ágeis. Tem que ser tudo para ontem. Então nós estamos aí, todas as forças vivas do Estado, reivindicando. E nós tivemos uma opção no passado. Não sei se foi certo ou errado. Nós nos focamos apenas nos transportes rodoviários. E isso, hoje nós estamos pagando um alto preço, porque o custo, né, do combustível, principalmente óleo diesel, que eu nunca pensei que eu pudesse um dia pagar mais caro para o diesel do que para a gasolina, hoje é uma realidade. Presidente, o engenheiro agrônomo Glauco Linger, que acabou de completar 100 anos de vida, que é um exemplo, né, um monumento, um homem que transformou, né, o agronegócio, a pecuária, a fruticultura em Santa Catarina. Ele, quando foi homenageado no Conselho Universitário, fiz até um comentário aqui no Balanço Geral, ele lembrou que um dos maiores equívocos, chegou quase uma coisa criminosa, que aconteceu no Brasil, foi a transferência da capital do Rio para Brasília e a prioridade absoluta para estradas, para rodovias, em detrimento das ferrovias. E hoje nós estamos pagando realmente um preço muito elevado. Eu gostaria de saber, nessa ocasião, ele defendeu a Ferrovia do Frango. Eu lembro da Ferrovia do Frango no governo Pedro Ivo, portanto, 1987, ok? Já se vão 40 e poucos anos. E todo mundo falava na Ferrovia do Frango para unir o Oeste ao litoral, fundamental para a economia catarinense. E agora o Glauco Linger lançou a ideia da Ferrovia Guarani, porque é a grande produção de milho e soja no Paraguai. Então ele quer uma ferrovia que liga o litoral até o Paraguai. O que você acha dessa ideia dele? A iniciativa privada, e aqui vai nosso elogio para os empresários de Chapecó. Eu convivi mais de 20 anos com a comunidade chapecoense. Tive a oportunidade de conhecer o dinamismo daqueles empresários e a força da união, porque eles, quando é para o bem da comunidade, eles se unem e estão tomando uma iniciativa, Moacir, que até eu participei modestamente também, a Federação da Agricultura, assim como a Federação das Indústrias e as demais federações, para estimular que eles realizem, eles tomaram a iniciativa, fazer um grupo de empresários com uma participação de algumas outras entidades para um estudo da viabilidade de uma rede ferrovia de Chapecó até Cascavel. O estudo está sendo já realizado e nós sonhamos que isso aí efetivamente venha a se concretizar, porque eu não sei até quando o industrial catarinense, a agroindústria de Santa Catarina, vai permanecer em condições de ir buscar a nossa matéria-prima, que é o milho, principalmente o milho, em cima de carrocerias de caminhões e a distância de 1.000, 2.000 quilômetros. Todos os dias? Isso aí é centenas e centenas e centenas de caminhões que têm que vir para Santa Catarina para abastecer. Nós não temos, infelizmente, condições de produzir para a nossa autossuficiência. Longe, nós sabemos, nunca pudemos chegar, desde o passado, quando ainda a nossa agroindústria era modesta, com um abate reduzido, nós já dependíamos. Eu lembro, porque eu já tenho alguns anos de estrada, mas na época passada era mais simples para nós. Eu sempre repito, no exemplo que eu tive na minha passagem pela Aurora, faltava milho para nós rapidamente resolvia, era só transportar, ir até o Paraná, passar a fronteira do Paraná, e o milho nós tínhamos em abundância. Hoje, as cooperativas do Paraná se industrializaram. Não tem mais sobra de milho no Paraná. Hoje nós temos que buscar muito mais longe. E a única que vai viabilizar para um futuro certo e que vai dar segurança para o empresário nosso é através de ferrovias que vai reduzir o custo e trazer em quantidade que nós certamente necessitamos. Portanto, estamos diante aí até de um risco muito grave, uma ameaça grave de que, se não houver essa solução da ferrovia ou da facilidade para trazer os insumos, o milho e a soja, para o produtor catarinense, o criador catarinense, algumas agroindústrias poderão se transferir para o Centro-Oeste. É isso que o senhor está dizendo? Eu indiretamente já afirmo que isso já
já está acontecendo, já aconteceu nos anos para cá. Se nós tivéssemos condições, eu tenho certeza que muitas indústrias, essencialmente catarinenses, não precisavam ir para o Paraná, ir para o Mato Grosso, levar as suas unidades. É que eles têm que crescer junto para não ficar aí indo a reboque. E nós, infelizmente, nós perdemos os nossos pioneiros de agroindústrias. Eu faço sempre questão de homenagear essas pessoas que eu tive um prazer imenso de conviver com eles, que eram os fundadores da Sadia, Atílio Fontana, da Perdigão, seu Saulo Brandalize, da Chapecó, Plínio Denez, da Aurora Obodanese. Essas pessoas resolviam porque eles se uniam. Nós tínhamos reuniões, eu fui muitas vezes participar dessas reuniões quase que mensais, para analisar o momento da atividade, num companheirismo, Moacir, que dava inveja para todos buscando encontrar soluções. Foi aí até que uma vez, eu nunca esqueço, nós não tínhamos integração na Aurora. A Sadia, a Perdigão, a Chapecó já tinham integração. E num mês que era tradicional, permita que eu te relate aqui um pouquinho dessa história. À vontade. No mês de março, o presidente Auri Bodanese, de saudosa memória, ele chegava em março, ele tirava suas férias. E eu, como seu vice, eu ia para Chapecó substituí-lo. Isso mais de 20 anos, assim transcorreu. E num mês de março desse, deu uma grande crise na suinicultura, onde nós chegamos a abater 30% da nossa capacidade que nós estávamos abatendo. Nessa reunião, eu, bastante inexperiente, jovem perante as demais líderes empresariais, eu perguntei para o seu Saulo Brandalize: seu Saulo, como que o senhor está batendo quase que 70%, 80% e nós estamos com 30%? Ele falou: se você quiser ter matéria-prima, tem que investir na matéria-prima. Foi quando eu levei para o Auri, porque o Auri era muito voltado para atender o produtor rural. Certo. O produtor tinha a função de produzir. A indústria, na concepção dele, não era de se meter em criar, pagar, lá fazer o fomento. Aquilo era a atividade do produtor. Mas, felizmente, ele, que era uma pessoa muito inteligente, logo viu que nós tínhamos que seguir o exemplo dos demais concorrentes para termos. Essa virada de chave foi que salvou a Aurora e transformou a Aurora na segunda maior cooperativa do Brasil. Hoje a Aurora é o que é, porque ela trabalha de igual para igual com as demais empresas, né? Portanto, sem o Integrados, a Aurora também não sobreviveria na concorrência. Não tem como, porque qualquer crise nós ficamos à mercê da falta de matéria-prima. Assim, a Aurora tem o seu fomento sólido, tem condição. O produtor sozinho, assim, não tem poder de barganha. Vem a crise, nós não temos milho aqui. E o produtor vai buscar milho aonde? Eu lembro que eu estava presidindo a cooperativa de Joaçaba, já entrando na Aurora, nós importávamos milho dos Estados Unidos, vinha milho de lá. Em 1980, Moacir, nós éramos importadores de alimento. Faz tão pouco tempo, 40 e poucos anos. Verdade. E hoje o Brasil é o que é. É o grande fornecedor de alimento, não só para o seu mercado interno, mas para mais de 150 países. Aí. Presidente, diante desse quadro que o senhor está redesenhando com muita clareza, um diagnóstico perfeito, quer dizer, é fundamental que haja uma afinidade absoluta entre o novo governador e o novo presidente da República para resolver, por exemplo, essa questão da ferrovia entre Cascavel e Chapecó. De acordo? Eu concordo plenamente, Moacir. Nós precisamos ter esse convívio harmônico, porque nós temos sido penalizados exatamente por não ter conseguido nos últimos anos essa harmonia entre os poderes. E Santa Catarina, se nos devolvêssemos uma percentagem bem maior do que nós arrecadamos, nós recebemos muito pouco do poder central, em cima de tudo aqueles milhões e bilhões que nós mandamos como imposto. Santa Catarina é um estado privilegiado em produção, é um grande arrecadador, nós devemos estar entre os 5 maiores arrecadadores do Brasil, né, Moacir? Presidente,
Fizemos aqui uma rodada com os 8 candidatos ao governo de Santa Catarina. E todos eles, unanimidade, os maiores problemas do Estado hoje estão na saúde e na infraestrutura. Na infraestrutura, estradas estaduais e federais. A questão é a seguinte: o senhor tem viajado muito para o Oeste Catarinense, imagino. Tenho viajado. É isso mesmo? A situação é péssima? As estradas nossas, e quando não é o problema da estrada estar razoável, como está a 282 até a região do meio-oeste, mas ela não tem condições de dar vazão ao fluxo que hoje recai sobre... Porque como a 470 está precária muito mais do que a 282, o trânsito de muitos caminhões estão vindo pela 282. E nós não temos que, às vezes, quem está subindo a serra e indo em direção a Rancho Queimado, Alfredo Wagner, você entra na fila e não tem como, Moacir. A concessão para a iniciativa privada é uma alternativa para essas rodovias fundamentais para a economia estadual, não? Eu acho que é a iniciativa público-privada. Devia ter uma participação. É o que tem dado certo lá no norte, nas ferrovias, que nós temos acompanhado. Eu ficava até enciumado quando a Cátia Abreu era presidente da CNA, e eu já estou há alguns anos também participando da CNA, e ela falava assim, com muito conhecimento e com certo orgulho, que para cima do paralelo 6 ia ser o outro Brasil. Moacir, eu estou vendo hoje se concretizar aquilo que no passado era falado. Lá na CNA, eu assisto às vezes televisão em relação às ferrovias que estão sendo construídas no Norte e Nordeste. Lá na CNA, esse assunto vem sendo acompanhado. O que o senhor tem a dizer sobre essas novas ferrovias que foram inauguradas ou que estão em construção Centro-Oeste, Norte e Nordeste? O que o senhor tem a dizer? Eles estão... Lá tem um departamento especializado em infraestrutura que acompanha há muitos anos, e a gente nota que hoje, se não fizer algo, os nossos portos vão ter que achar uma outra posição. Porque o soja já não está mais descendo, que vinha para Santos, vinha para Paranaguá, vinha para São Francisco. E isso eles já encontraram uma opção. E nós temos que, então, achar caminhos para que a nossa agroindústria, para a indústria do próprio Paraná, do Rio Grande do Sul, utilize os nossos portos para que eles não venham ser amanhã depois aí obsoleto ou não dá a demanda que hoje estão dando. Esse milho para vir do Centro-Oeste para o Oeste Catarinense e também para o Oeste do Paraná, não está vindo ainda de ferrovia até Cascavel? Essa estrada não está concluída ainda? Não, tá tem vindo, previsão de conclusão? Não está. Nós até em certas crises fomos buscar alternativas, mas é difícil porque as bitolas, inclusive, que desce aqui para o sul, sim, elas são diferenciadas, Moacir. Não é a mesma que está sendo construída lá para o norte. Só no Brasil mesmo. Então, é bastante complicado nós equacionar. Nós temos que fazer a nossa ferrovia de Chapecó, no primeiro momento, a Cascavel, porque Cascavel vai ter mais facilidade. O poderio do Paraná, não digo político, mas no fim tem que ser político, ele está conseguindo muito mais do que nós temos conseguido aqui. Presidente César Pedroso, temos aqui alguns assuntos para tratar com o senhor sobre a questão do leite, a produção do leite, que a própria federação estimulou, né, e cresceu, barbaridade aqui em Santa Catarina. O problema do aumento dos defensivos agrícolas foi tentado no início do atual governo e também outras questões relacionadas com a extensão rural na área da Federação da Agricultura e Pecuária. Em seguida, após um rápido intervalo comercial, nós vamos então tratar dessas questões, dessas matérias com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso. Retornamos em seguida, logo após um rápido intervalo comercial. Até já. Estamos apresentando pela Record News o seu Conexão ND. Hoje com a honrosa presença do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, uma das maiores autoridades da agricultura, não apenas no sul do Brasil, mas no país inteiro, porque ele também é vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura. A cada 15 dias está em Brasília acompanhando aí os últimos acontecimentos. A propósito,
presidente Zé do Pedroso. Essa entrevista, inclusive, estará disponível na íntegra a partir da sua apresentação no portal ND+, que é a líder de audiência digital aqui em Santa Catarina. Presidente Pedroso, como é que a CNE está vendo aí a questão eleitoral? Teremos eleições agora no dia 2 de outubro. Qual é a sua avaliação lá em Brasília? Moacir, nós fizemos um movimento comandado pela CNA, levamos para a capital federal, Brasília, mais de 3.500 lideranças rurais e lá nós firmamos posição aos produtores rurais e o agronegócio vinculado à CNA de que nós temos que sufragar nas urnas aqueles que confiam em nós, aqueles que têm demonstrado nos dar segurança, nos dar um momento de tranquilidade que nós já vivemos momentos intranquilos em outros governos. E nós ficamos mais preocupados ainda quando nós sentimos de que candidatos que já no passado judiaram do agronegócio através de liberação de invasões de terra, o MST, que é uma organização que não tem informação jurídica, eles fazem, mas você não sabe quem que está fazendo. E eu já escutei de viva voz do próprio candidato, que hoje também está em condições de, quem sabe, vencer as eleições, de que o MST vai ser protagonista no seu governo. Exato. Então a CNA não tinha outra opção. Nós, produtores rurais, não temos outra opção, porque polarizou a política hoje. Nós só temos 2 candidatos que podem atingir a vitória. Me perdoe os demais, que eu tenho grande respeito por todos, mas isso desde o início ficou e está cada dia mais comprovado. Então, nós fizemos opção por aquele candidato que nos deu tranquilidade. Acabou as invasões, não tem interferência, hoje nós temos liberdades e por isso mesmo que a CNA tomou essa... Isso é inédito, Moacir. Eu já não sou criança, eu estou há mais de 30 anos vinculado à CNA. Eu nunca vi declarações das lideranças nossas nacionais como vi nessa, porque nós estamos com grande preocupação. Então, é por isso mesmo que nós tomamos essa decisão, não só a nível nacional, mas também aqui a nível de Santa Catarina. Nós temos um grupo do agronegócio coeso, unido, um por todos, todos por um, formados pelas cooperativas, pela Sindicarne, pela FAESC, pela FETAESC, que são órgãos que hoje representam o setor produtivo nosso. Nós tomamos essa decisão de apoiar, em primeiro lugar, com ênfase a representação do legislativo. Aqui em Santa Catarina, nós escolhemos 16 candidatos e a nível federal também 16 candidatos. E nós estamos, lógico que nós não forçamos ninguém, todo mundo é livre, sim, mas nós levamos essa proposta porque esses são que têm compromisso conosco. Há uma outra preocupação no setor empresarial, inclusive a Fiesco lançou uma campanha, parece que a Federação da Agricultura também está junto, que é a preocupação com a terceira idade, chamados idosos como eleitores, e é um contingente bastante elevado que estão dispensados de votar. Alguma iniciativa também na Federação? Nós estamos levando, fazendo um apelo para da terceira idade. Eu tenho também, já não precisaria mais, por lei, votar. Sim. Mas eu tenho convocado a todos os nossos amigos. Nós somos, no Brasil, 15 milhões que têm mais de 70 anos, Moacir. Decide praticamente uma eleição. Então, nós não podemos seguir o exemplo de países. É bem verdade que não era obrigatório a ir votar, como no Chile, mas lá menos de 50% decidiu a eleição. E hoje, certamente, eles não estão satisfeitos, porque o Chile que eu vejo hoje não é o Chile que nós conhecíamos no passado. Então, nós não queremos que isso ocorra aqui. Ao menos que o brasileiro vá votar. Se nós tivermos um revés, mas nós vamos nos conformar, porque aí sim
é a vontade da maioria que quer um Brasil diferente daquele que nós estamos defendendo. Presidente Pedroso, assunto aí dos últimos dias é manifestação dos produtores de leite. A própria federação fez um trabalho bastante significativo, produtivo recentemente, estimulando, né, o aumento da produção de leite, e isso teve resultado positivo. E é importante porque isso consolida a agricultura familiar, na minha avaliação, pelo menos. Queria ouvir a sua opinião, porque eles estão dizendo que a concorrência está super desleal, porque o preço do litro de leite produzido em Santa Catarina é muito maior do que nos estados aqui da região sul. Qual é a sua leitura? Olha, Moacir, eu já há alguns anos, não é de agora, desde 2012, que as empresas vêm reclamando que elas não têm o poder de concorrência no setor tributário como tem os nossos vizinhos no Paraná e no Rio Grande do Sul. E nós estamos unidos com o sindicato do Sindileite e temos levado a nossa proposta ao governo do estado, não só esse, mas outros governos, e nós não temos tido êxito para que tivesse uma tributação idêntica. O nosso custo de produção é como o do Paraná, é como o do Rio Grande, então não é justo o Santa Catarina, que hoje, e não só de hoje, ela tem o conceito de estar uma situação sólida no seu caixa. Sim. E tal, não permitir que nós tenhamos condições de concorrência. Por que não consegue essa paridade? Nós temos encontrado dificuldade em demover as autoridades tributárias aqui do estado. O último que nós tivemos agora, um contato com a bancada do Oeste de deputados estaduais, junto na Assembleia, a semana passada, e eles ficaram, então, entre o primeiro turno e o segundo turno, fazerem com que, através da pressão dos deputados, nós tenhamos um tratamento igualitário. Nós temos agora essa expectativa e é por isso que nós temos que olhar com muito bons olhos os legisladores, porque o executivo, às vezes, é uma pessoa só e ela pode cometer equívocos, como tem cometido aqui em Santa Catarina, que você foi um baluarte que nos ajudou a reverter aquele quadro onde queriam tributar só que em Santa Catarina os defensivos agrícolas. 17%. Então, veja bem, Moacir, era uma incoerência e, olha, só não aconteceu isso porque nós contamos com a força do Legislativo, da Assembleia Legislativa do Estado. Presidente Pedroso, eu sou um frequentador assíduo de supermercado e constato o seguinte: compro leite a cada 15 dias, caixa de leite, e percebo o seguinte: eu sou muito estimulado a comprar o leite de outros estados, porque o leite é mais barato nas gôndolas do supermercado. Como é que se resolve esse problema? Claro, eu não compro porque eu prefiro o Aurora ou o Tirol, porque é de Santa Catarina. Eu privilegio sempre produto catarinense. Mas sou muito tentado a comprar de outros estados. Mas geralmente ocorre isso, Moacir. O preço, ele só vende aqui porque os nossos comerciantes, nossos supermercados, nossos atacadistas, eles são patriotas, eles são catarinenses. Eles nos dão o privilégio da igualdade de preço. Preço por preço, eles compram o preço do fabricado em Santa Catarina. Mas eles têm que atender a sua clientela. O leite é um produto que nós chamamos que atrai mais o público. Sim, sim. Todo mundo consome leite. Então, quando vem uma oferta de fora do estado altamente vantajosa, nós somos daí preteridos em função do legítimo ganho melhor ou das condições melhores. E a origem disso é só questão tributária? Não tem outro fator? Eu acredito que não tem outra aí. Pelo menos é o que as indústrias falam. Sim. E ficou provado nessa demonstração na Assembleia, onde levamos especialistas tributaristas que mostraram para os deputados aonde está a diferença e os deputados se convenceram de que não é possível dar continuidade porque nós estamos prejudicando uma cadeia. Santa Catarina hoje já reduziu muito os produtores, em número de produtores de leite. São pessoas que nós estamos deixando à margem. Lógico que não tem caído a produção, porque o pequeno vende as suas matrizes, as suas vacas leiteiras para o maior, o que tem maior condições de barganha. Então o leite está continuando a produção, mas pessoas que
têm condições de produzir e que estão abandonando porque não tem como se manter na atividade. Presidente José Pedroso, a Federação da Agricultura vem executando um trabalho que vem sendo elogiado até no Brasil, que é Assistência Técnica e Gerencial, a TEG, que reúne aí profissionais especializados para transformar os produtores simples em empreendedores rurais. Como é que funciona esse processo? Ô, Moacir, já há alguns anos, nós começamos esse plano em 2016. Começamos com o gado de leite e sentimos o retorno do produtor, o aumento da produção, porque nós não só atendemos, nós temos hoje 275 técnicos que dão cada técnico desse, ele atende 30 produtores. E ele tem o compromisso, nós acertamos financeiramente com esse técnico, de ele atender no mínimo 4 horas por mês a cada um desses produtores. Então, ele tem nos 30 dias, mas lógico, ele trabalha no máximo aí 15 dias para nós e tem tempo de trabalhar em outra atividade. São todas pessoas terceirizadas, que são profissionais com formação acadêmica, agrônomo, veterinário, zootecnista, são as 3 atividades que nós temos. E isso tem levado a informação técnica e também gerencial. O nosso produtor hoje, esses que já fizeram e que estão fazendo, recebendo esse atendimento, eles têm conhecimento, ele tem a sua contabilidade, ele sabe quanto eles gastam, e isso dá mais segurança também para os produtores. E nós estamos no leite, estamos no corte, começamos agora um trabalho junto com o SEBRAE de Santa Catarina na ovinicultura, queremos levantar a produção de ovinicultura aqui, temos na fruticultura, piscicultura, apicultura, Moacir. Santa Catarina produz o melhor mel, um dos melhores mel do mundo. Perfeito. E nós estamos, então, agora não só atendendo o produtor, mas colocamos 2 técnicos para atender a mini fábrica dos produtores que tem uma produção maior, para que nós possamos encontrar mercado através do trabalho que a CNA faz internacionalmente, um trabalho também de nós exportarmos diretamente lá da fonte do produtor para atender o mercado internacional. Presidente, outra questão que na minha cabeça já tinha desaparecido em Santa Catarina, a famosa energia monofásica, foi muito debatida aqui pelos candidatos ao governo do Estado. Ainda tem muita gente ainda dependendo, porque eu acho que sem energia trifásica hoje não vive, porque vai cair o computador, vai cair a energia para a manutenção dos criadores, enfim, uma série de problemas. É grave ainda o problema nessa área? É grave, Moacir. Nós estamos esperando e aí fica, então, a nossa companhia, a Celesc, né? É outra atividade, eu talvez esteja aqui fazendo uma injustiça, mas é outra atividade que eu, no meu entender, pela experiência pouca que eu tenho, se ela fosse privatizada, certamente ela atenderia muito mais, porque teria condições de atender mais os nossos produtores. Nós temos muito monofásico. Eu sei que a Celesc, não quero ser injusto, nós temos um representante no Conselho de Consumidores e quando nós somos afetados assim grandemente, nós recorremos ao nosso representante e eles têm conseguido êxito nas reivindicações que leva. Mas nós temos muito, porque com a melhoria da produção de leite, o nosso produtor vai ampliando. Sim. Nós já temos diversos robôs aí produzindo, atendendo produtores, que isso aí no passado não se comentava, eu não saberia te precisar quantos produtores catarinenses hoje. Então, para tocar esse robô, para refrigeramento do leite, que aumentou a produção, não só as máquinas para fazer ração, nós precisamos do trifásico na casa dos produtores. E aqui entre nós, a empresa que diz que dá lucro de 500 milhões de reais podia destinar uma parte disso para resolver o problema do monofásico, que atende na ponta da linha do produtor rural, de acordo? É isso aí, mas eu não sei, o Moacir, se todo esse recurso vai para o Estado, que é, acho que o sócio majoritário, e certamente para os demais acionistas, né? Presidente José Pedroso, 1 minuto e 40 segundos para alguma consideração final sobre a CNA, sobre a federação ou a sua despedida aqui do nosso Conexão ND. À vontade. Não, eu só quero agradecer a oportunidade e agradecer à imprensa
catarinense, através da tua pessoa, que sempre foi solícito. Obrigado. A todas as nossas reivindicações justas. Nós nunca vamos fazer pedidos para os amigos, que nós assim o consideramos pelos anos que nós nos conhecemos, de algo que não seja eternamente de justiça. Ainda ameaça 17%, na sua opinião, não? Eu não sei, Moacir, eu fico preocupado. Agora, uma coisa é certa, nós mantendo essa força no legislativo, certamente será frustrada qualquer tentativa de prejudicar mais ainda o nosso produtor catarinense. Caro presidente José Zeferino Pedroso, mais uma vez agradecido pela sua honrosa presença aqui no nosso Conexão ND. Qualquer novidade, estamos de plantão através do Balanço Geral para um comentário e também de todas as plataformas aqui do Grupo ND aqui em Santa Catarina, ok? Muito obrigado pela honra de estar aqui, Moacir. A honra foi toda nossa. Um grande abraço ao senhor, felicidades na CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e também no SEBRAE, né, Nacional, e na FAESC aqui de Santa Catarina. Agradecimentos especiais a você, caro telespectador, que nos acompanhou até este presente momento. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Boa noite a todos. Obrigado.